Eu sou a Fernanda, cartão da URGS 00275195. Vamos falar então como é que a ventilação se comporta durante o exercício, né? Com cargas progressivas. Eu trouxe aqui então esse gráfico, que aí ele ilustra o comportamento da ventilação, e a gente vai ver que primeiramente a gente vai ter a regulação neural durante o exercício, e ela vai se manter durante todo o tempo, né? Como é que ocorre essa regulação neural? A gente tem, né, então, os centros de controle, o pneumotáxico e o apnêutico, sendo que o pneumotáxico ele é responsável por controlar a frequência e a velocidade, né, amplitude dos movimentos de ventilação. E a gente tem também, perifericamente, os quimiorreceptores, que são os corpúsculos, né, que eles vão identificar alterações de pressão tanto de O2 quanto CO2 e quanto de íon H+. E aí, como é que ocorre, né? A diminuição da pressão de O2 vai incentivar a ventilação, o aumento da pressão de CO2 também e o aumento dos íon H+. E aí, né, essa é a explicação neural, mas a gente também acompanha aqui esses limiares que são do tamponamento e da acidose. E aí, o que é, no caso, esse tamponamento, né? A gente volta um pouco e lembra lá do piruvato, numa intensidade maior de exercício, onde os MCTs, as proteínas transportadoras, elas saturam, e aí a gente não consegue colocar esse piruvato para dentro da mitocôndria, e ele vai acabar ativando uma enzima chamada LDH, que vai formar ácido lático, e esse ácido lático ele se dissocia formando lactato e íon H+. Esse íon H+, ele é responsável por gerar uma acidose. E aí, para interromper isso, né, ocorrem as reações de tamponamento a partir do bicarbonato, que vai tentar, né, formar o ácido carbônico. E aí, só que lá nas hemácias vai ter a enzima anidrase carbônica, que vai fazer com que esse ácido carbônico vire dióxido de carbono, né, CO2 e H2O. Aí sim, a partir dessa reação de tamponamento, vai ocorrer um aumento ainda maior, né, de CO2, o que vai estimular os quimiorreceptores a aumentar a ventilação. E aí a gente vê esse primeiro limiar aqui, né, que vai ser justamente também o mesmo limiar que o primeiro limiar de lactato. A gente tem aqui um gráfico de lactato e um gráfico de ventilação, e os limiares eles são basicamente os mesmos, por esse motivo que a gente acompanhou. Aí depois, o segundo limiar ele acaba sendo também compensatório, porque está ocorrendo uma acidificação grande no meio por conta desse segundo limiar de lactato, e aí então pelo aumento grande dessa quantidade de íons H+, vai ocorrer uma ventilação ainda maior. E é isso, né? Que a gente acompanha da relação entre gráfico de lactato e de ventilação. E aí, como é que a gente pode aplicar essas informações no nosso dia a dia, né? Porque esses dados do lactato, eles são muito interessantes, mas eles não são totalmente acessíveis de aplicar, e também um pouco invasivo, porque exige o exame de sangue, né, que pode ser feito no dedo. E aí, como a gente sabe, então, é possível utilizar o limiar ventilatório ao invés do limiar de lactato, o que é ótimo, né, pra gente descobrir ali a zona anaeróbia e saber a intensidade do exercício. A gente pode utilizar me faltou a palavra, mas enfim, a gente pode utilizar os testes ventilatórios. E aí também a gente tem o talk test, que é o teste de fala, que
que a gente pode colocar o indivíduo para falar durante a prática da atividade física. E aí, quando ele não tiver mais conseguindo se comunicar com a gente, falar, porque vai estar muito ofegante, a gente sabe que essa pessoa vai estar no segundo limiar ventilatório, que corresponde também ao segundo limiar de lactato, né? A zona anaeróbia, uma intensidade muito alta de exercício. E é isso. Muito obrigada.